Boa noite, canal Folha Mineira. Eu sou Fred Freitas. Não abro sua mão da sua amizade. Continuo e persisto na fé, mesmo sendo atacado pelo diabo, mesmo o diabo me atacando através de parentes, familiares. O diabo sempre está me atacando com os familiares, porque a palavra de Deus fala: os inimigos serão os da sua própria casa. Então o diabo vai usar as pessoas mais próximas para desviar você de Deus. Eu tenho uma palavra forte a vocês aí. Primeiro que eu gostaria que você pegasse um copo com água aí e separasse, porque no final dessa mensagem nós vamos fazer uma oração e Deus vai operar no seu interior, na sua carne, no seu espírito, na sua alma, de uma forma poderosa. Você que crê em Jesus e no poder espiritual de Deus. A palavra de Deus fala o seguinte: o livro de Provérbios, né? Ele é o livro da sabedoria de Deus. E você tem que ler ele todo dia e comer ele como está comendo uma comida, um caviar, a comida de mais alta grife mundial que nem chega perto desse manjar que é o livro de Provérbios, né? E eu vou falar uma coisa muito séria para vocês hoje. Toma cuidado com a prostituta, né? A prostituta é uma cova profunda. Ou uma cova profunda é uma prostituta, uma mulher adúltera. No livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 26 em diante, no versículo 27, fala assim: porque uma mulher prostituta, promíscua, é como uma cova profunda, é estranha, é como um poço estreito. Ela ela também se põe à espreita como o salteador, aquele que rouba, e aumenta o número de infiéis, ou seja, desvia muitos homens de Deus. Entre os homens, quem se alimenta, quem se queixa, quem luta, quem delira, quem tem feridas sem uma causa, quem tem olhos lacrimosos, os que se quedam até tarde a beber vinho, que buscam mistura de bebidas. Então, o que acontece? A prostituta é uma cova profunda. Eu, Fred, fui preso na prostituição, não é que eu fui um prostituto. O apóstolo Paulo fala que um homem que une-se a uma prostituta torna-se um corpo com ela. E eu fiquei preso nisso, vivi isso, achava isso uma coisa normal. Frequentava prostíbulos na época que eu estava no tempo da ignorância, né? No tempo da falta do entendimento de Deus ou da prática de Deus e de conhecer a Deus e exercer Deus todo dia. Achava a coisa mais normal do mundo e Deus aceitava a prostituição. A prostituição era uma coisa aceita por Deus e que Deus aceitava. Bem, aí eu fiquei muito tempo frequentando prostíbulos e pagando prostituta para ter relação sexual. Só que na verdade eu estava numa cova que estava levando eu para o inferno. Porque a prostituta, como fala a palavra de Deus aqui em Provérbios, é uma cova profunda. O que é cova? É onde coloca o morto, né? O morto ou a morta. Então, eu estou falando um testemunho de mim para que eu não seja um hipócrita. Né? Eu fiquei preso na prostituição há muito tempo. Não que eu fui um prostituto que vendia o meu corpo em troca de dinheiro, mas eu alimentava a prostituição. Eu alimentava a prostituição e me prostituía. Porque, se for ver, em toda a passagem da palavra de Deus e dos homens santos de Deus, como por exemplo Jesus. Jesus ama as prostitutas e vai dar tempo para elas se arrependerem. Elas têm tempo para se arrependerem ainda. Se arrependerem, elas irão voltar para Deus e vão ser salvas. Por exemplo, eles pegaram uma prostituta, pegada em adultério, pelos fariseus e os escribas, e chegaram para matar ela apredejada em frente a Jesus Cristo. E falou: essa mulher foi pega em ato de prostituição. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E Jesus estava sentado, né, ali, e escrevendo com a ponta do dedo na terra. Até que ele chegou e falou assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra.
Aí foi saindo desde os mais jovens até os mais velhos, porque todos têm pecados. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem, porque em determinadas igrejas, eu não vou citar o nome, eles não ensinam tudo, eles só falam algumas mensagens refratárias. Então as pessoas saem vazias de Deus. As pessoas saem desses oratórios falsos, desses centros religiosos falsos, sem realmente aprender tudo de Deus. Aprende a pegar uma frase, uma epígrafe, e ali ficam sendo enganados e continuam no poder do diabo e no poder da morte. Você tem que saber que quando Jesus chamou a prostituta e falou assim: cadê os homens que te condenam? Ele falou: nenhum, todos foram embora, Senhor. Pois é, nem eu te condeno, mas contudo, não peque mais. Abandone essa vida. Eles não pregam isso. Eles pregam, eles trazem a informação de Deus até aquilo que eles querem, mas eles não vão até o final. Eles não vão até o final. Jesus livrou aquela mulher de morte, morte de apedrejamento, né? Aquela mulher ia ser morta e Jesus, por ser Deus, e ele é Deus e está sentado à direita do poder de Deus no céu, e está vendo todos nós aqui na terra e o nosso comportamento, né? Ele fala assim: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Aí ele sendo acusado pela a consciência, né? Pela sua consciência, os mais jovens foram embora primeiro e depois, né? Os mais velhos, fariseus e escribas, foram indo embora. E aí, só que aí Jesus chamou essa mulher, essa prostituta, essa meretriz. Ela veio até Jesus e ela agradeceu a Jesus por ter livrado ela da morte. Aí ela falou: cadê aqueles homens que te condenam? Ela falou: não, não tem mais nenhum aqui, Senhor, foram todos embora. E aí Jesus fala assim: nem eu tão pouco te condeno, contudo, vai embora, mas não peque mais. Ou seja, pare com isso, abandone essa vida, converta e vai viver a vida que Deus quer que você viva, para que não te suceda coisa pior. Então, é necessário a gente pregar a palavra de Deus, passar a mensagem de Deus para dentro da gente, passar a mensagem de Deus para o outro integralmente, não em refrações. Vamos ler de novo. Então, o que acontece? Eu eu ia muito em prostíbulo, né? Fui como também muitos outros foram. Só que nós temos nosso tempo de pecado, só que Deus tem paciência, tem longanimidade. Ele aguarda muito tempo nós arrependermos deste pecado e abandonarmos este pecado. E realmente firmarmos na rocha que é Jesus, para podermos aprumar, igual um pedreiro usa um plumo até a parede não ficar torta, a gente pegar um plumo certo para ir para o reino de Deus. Coitadinho daquele que mexe com prostituta. Miserável é aquele que envolve com uma prostituta. A palavra de Deus fala aqui no livro de Provérbios, e vou ler para você novamente. Depois, se você quiser pegar a sua Bíblia na sua casa e ler, eu vou dar aqui a referência bíblica. É o livro de Provérbios, que está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no capítulo 23 e no versículo 27. Está assim: porque uma mulher prostituta é como uma cova profunda, ou seja, uma mulher prostituta, a mulher que vive da prostituição, aquela que vende o seu corpo, é como uma cova muito profunda, muito profunda. Então, porque uma mulher promíscua e prostituta é como uma cova profunda, ela é estranha, ela é como um poço estreito. Ela também se põe à espreita. Por quê? Porque ela está à espreita para poder cativar almas e levar almas de homens para o inferno. Como um salteador, como um ladrão. E aumenta o número de infiéis, porque faz homens trair suas esposas e vice-versa, e aqueles que são solteiros a se prostituírem também, e aqueles que são casados a se prostituir e adulterar. Então, e aumenta o número de infiéis,
em seus trabalhos diabólicos e da carne, entre os homens. Então, aqui está uma palavra, né? Eu estou contando um testemunho meu, fui preso nesse pecado, Deus me libertou, hoje eu tenho até medo de um prostíbulo. Se eu ver um prostíbulo, eu passo léguas, quilômetros de um prostíbulo. Fui muito, 10, 20 anos fui em prostíbulo, né? Eu não vou ficar aqui escondendo a minha vida para você, porque Deus sabe da minha vida e vai cobrar tudo da minha vida. Mas, contudo, como eu aceitei Jesus agora e vou pegar o reino de Deus por força e por violência, andando na porta estreita, e eu sei que meu tempo aqui está terminando, que a minha vida aqui é passageira, ela é transitória, na hora que acabar meu fôlego de vida, na hora que meu coração parar de bater, na hora que me dá um AVC fatal, acabou. Mas se eu estiver com Jesus, eu sou o mais feliz do mundo, porque eu vou para os braços de Jesus. Agora, se eu estiver frequentando casas de prostituição, bares, cabarés, se eu morrer, eu vou direto para o inferno, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Então, aí está a palavra de Deus para você. A prostituta é uma cova profunda. Aí o que acontece? O homem é casado, tem a sua esposa em casa, mas mesmo assim ele vai atrás de prostitutas. Gasta dinheiro com as prostitutas, alimenta a prostituição, cresce o pecado no mundo, trai a sua mulher, tira dinheiro, de vez de levar para a família, está levando dinheiro para a prostituta, e assim o pecado vai só crescendo, crescendo, e com isso a violência, o ódio e muitos outros males, que é o trabalho do diabo no mundo. Então, irmão, irmã, principalmente você, irmão, e você também, irmã, porque também existe prostituto. Talvez você possa trair o seu marido com um prostituto, né? Você pode estar traindo o seu marido com um prostituto. A mulher também que une-se a um prostituto, torna-se uma só carne com ele. Aí ela é também uma prostituta e se torna uma cova profunda. Mas se você está nesse pecado, abandona isso agora. Aceita Jesus Cristo agora. Eu vou fazer a oração. Se você está no poder do diabo, se você está no poder das trevas, se você está no poder da sua carne mortal, da sua carne pecaminosa, nós vamos orar agora. Se você está com depressão, se você está desiludido, se você está sofrendo de alguma perturbação mental, de alguma perturbação, síndrome do pânico, se você está sofrendo com coisas enviadas por diabo, se o diabo está minando na sua cabeça, se você que é solteiro está preso na prostituição, está preso na ambição do sexo, você só pensa em sexo, a sua mente só pensa em prostituição, em pornografia, a sua mente só passa imagem de sexo, a sua mente já não raciocina mais, você acorda pensando só em sexo, dorme pensando só em sexo ou em dinheiro, você também que é casado, você tem a sua esposa aí, uma bênção de Deus na sua casa, mas nas escondidinhas da vida, né? Porque ela não está vendo, ela realmente não vê, coitadinha, mas Deus está vendo, o diabo está te vendo e vai te cobrar. Aí você vai lá e pega a prostituta, coloca o dinheiro no bolso e vai lá e paga a prostituta e desce na cova profunda junto com ela. É a hora de acordar. Desperta do que dormes, porque se você morrer nessa condição, né, aí você vai direto para o inferno. Lá haverá choro e ranger de dentes. O copo com água está aqui. Eu vou orar para você. Aqui a coisa é séria. É a palavra de Deus para a sua vida. Ou você procura Deus, ou você está perdido no inferno. Você não tem escolha. Escolha. Ou você quer ir para o inferno, ou você quer ir para os braços de Deus. Paulo fala, Jesus fala, o Antigo Testamento fala, a Nova Aliança fala, todos os homens santos de Deus, inclusive o próprio Filho de Deus que se fez carne, fala. Quando aquela prostituta foi pega pelos fariseus e escribas tendo relação sexual inconveniente com as coisas de Deus, na prostituição, podia ser ali uma orgia sexual, eles trouxeram aquela mulher, os fariseus e os escribas, os mestres da lei, os que se achavam os tais, né? E falou, vamos matar essa mulher agora, Jesus,
a pedra, porque Moisés nos ordena que a mulher que pegar em adultério, nós temos que matar ela apedrejada para que as outras também não tenham esse tipo de comportamento e seja como exemplo. Aí Jesus ficou ali quietinho escrevendo na terra e falou: quem de vocês não tem pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra contra essa mulher. Aí todos, cauterizando a sua própria consciência, foram embora, desde os mais jovens aos mais velhos, porque viram nele que neles também havia pecado. Aí aquela mulher aproximou do Senhor Jesus e falou: cadê, Senhor, os que me condenaram? Ele falou: cadê eles? Eles sumiram? Sumiram. Eu também tão pouco te condeno. Contudo, vai e não peques mais. Aí Jesus dá a advertência: larga essa vida, larga a prostituição, vai procurar um trabalho honesto, vai viver uma vida com Deus, vai procurar um marido e respeitar o seu marido. Essa foi a orientação que Deus deu para essa mulher na época. E é a mesma orientação para todas as prostitutas e meretrizes. Jesus ama as prostitutas, ama as meretrizes, só que ele não ama o que elas fazem. E está dando tempo para elas se arrependerem. Ainda vai dar muito tempo. Mas não fica esperando e enrolando. Pode ser tarde demais e você pode ir embora sem Jesus. E o apóstolo Paulo fala: o homem que une-se à prostituta, a mulher que une-se à prostituta, torna-se um só corpo com ela. E outra, você homem que é casado, que nas surdinas da vida faz tudo escondido da sua mulher, pega um dinheiro que você podia comprar um presente para sua esposa, pega um dinheiro que podia comprar uma melhor comida para sua casa, pega um dinheiro que podia dar para a obra de Deus, para evangelizar, para tirar muitas almas cativas das forças do diabo e do sofrimento, você na surdina, sem saber que Deus está te vendo, e o acusador que vai acusar a sua alma para o inferno está te vendo, que é o diabo, vai lá e pega o dinheiro e concubina com a prostituta e desce com a prostituta para uma cova muito profunda. Aceita Jesus agora, não perca seu tempo. Pegue o seu copo com água agora, nós vamos fazer uma oração. Eu vou orar aqui e vou orar aí onde você estiver, na sua casa, na sua residência, onde você estiver. Essa água que tiver aí, se você orar comigo com fé e não duvidar em coração, não duvidar no seu coração e acreditar que Jesus vai enviar um anjo aí e tocar nessa água e vai transformar seu interior, te libertando da prostituição, te libertando da prostituta, te libertando da meretriz, te libertando de todos os pecados, você será abençoado. Então faça essa oração. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou arrependido de me unir à prostituta que me desce a uma cova profunda. Tire-me a minha mente da prostituição. Tire-me a minha mente da carnalidade, das orgias sexuais, das prostituições, dos sites pornográficos. A minha mente, Senhor, está totalmente tomada da pornografia. Minha mente de dia, de tarde, de noite só pensa em sexo. Eu estou sob o poder do diabo e o poder da carne. Mas tira-me, Senhor, em nome de Jesus. Tira-me em nome de Jesus. Me liberta em nome de Jesus pelo seu sangue precioso. Vai orando aí junto comigo. E outra, Senhor, me dá força. Eu que sou casado, a respeitar minha esposa, a não trair mais a minha mulher, a consentir somente com ela e me satisfazer somente com ela, para que eu seja um varão aprovado por Deus e pelos anjos no dia do julgamento final. Me liberta, Senhor, de todos os pecados. Me liberta da prostituição, me liberta da prostituta, me liberta da meretriz e me liberta das casas de prostituição. Me liberta dessa mente pornográfica. Que minha mente agora, em nome de Jesus, seja uma mente que vem só o pensamento da palavra de Deus, que vem o mel de Deus, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mel para o nosso corpo, é mel para o nosso espírito. E que essa água, o anjo do Senhor toque nela, e ao momento que eu beber essa água, eu vou ser liberto da prostituição, do adultério, da fornicação e de todos os outros pecados que o Senhor irá me revelar. E ainda irá curar todo o meu interior ou qualquer alguma doença que tenha escondido dentro de mim, eu serei curado em o nome de Jesus Cristo.
Graças a Deus e louvado seja Jesus Cristo que está sentado à direita de Deus. Se você creu nisso, você